A gente, quando nasce, a gente sabe que a gente nascemos. E assim a gente se pergunta tanto, quando a gente morrer, a gente vai para onde? Para onde minha alma vai? Será que eu vou viver outra vida? Será que nessa vida acho que meu Deus, ele quer uma vida melhor para mim? Isso os judeus eles se perguntavam. Os judeus eles tinham uma vida ali só de guerra, de matança, enfim, de estupro. Esse Deus pedindo para fazer as coisas erradas, né? Mandar matar crianças, estuprar, fazer aquelas pessoas de escravo. E os judeus eles acreditavam que eles iam ter uma vida melhor, assim como eles criaram ali o inferno e o céu, né? Porque eles achavam que eles iam ter uma vida melhor, né, no céu, enfim. Assim como quem fizesse mais o mal ia para o inferno. Então, eles eram uma vontade muito deles, né? Uma vontade que eles queriam viver uma vida melhor do que aquela, né? Viver uma vida no céu. E isso foi para a Bíblia. Porque se você não sabe, a sua Bíblia não caiu do céu, e sim ela foi criada pela Igreja Católica e pelos romanos. E por si só, a Bíblia por toda, ela foi uma ferramenta de manipulação e pegadas de deuses pagãos e mitologias gregas, né? Assim como do Egito, assim como da Grécia, assim como da Índia, várias mitologias, várias culturas diferentes que foram para a Bíblia. Então, minha gente, tudo que a gente nos vê nos dias de hoje, tudo é um motivo para um cristão falar que Jesus está voltando. Assim como, sei lá, uma pessoa morre ou uma tragédia acontece, enfim, mais de 200 pessoas no avião morrem, né, num acidente, ou um tsunami acontece, ou uma chuva choveu demais e alagou muitas pessoas, as casas das pessoas, as pessoas morreram. Eles vêem um motivo de que é o final dos tempos, é o fim do mundo, assim como eu também era cristã, eu também acreditava. Então, tudo havia um motivo de que Jesus estava voltando, porque estava dando sinais e tudo mais. Sendo que, se você for parar para pensar, essas coisas que acontecem nos dias de hoje sempre aconteceu nos tempos antigos. E você não pode ver muitas coisas, tragédias aqui no Brasil, mas em outros países acontece pior. Fome, enfim, muita coisa sempre aconteceram. Vocês têm que colocar na cabeça de vocês que tudo qualquer coisa que acontece no mundo de ruim, vocês acham que é um motivo de que é um sinal do que seu Deus está voltando. E sim, desde quando o mundo era mundo, ele sempre aconteceu tragédias, ele sempre aconteceu mortes, ele sempre aconteceu tsunami, ele sempre aconteceu filho matando pai, pai matando filho. Sempre aconteceu essas tragédias que sempre você vê nos dias de hoje. Então não é um motivo de você pensar, não, Jesus está voltando, meu Deus está voltando. Não, não se engane, porque esse inferno foi criado, esse céu foi criado, assim para você se prender e você não querer viver para você e você viver ali acreditando na falsa Nova Jerusalém, na falsa terra, né, que vai ser uma vida melhor do que essa. Não se iluda, porque esse falso arrebatamento que vai acontecer, por si só, o crente ele fala, não, mas a Bíblia por si só está se cumprindo, principalmente para o Apocalipse. Minha gente, por si só, o Apocalipse sempre aconteceu muito antes de que a gente existir, de a gente sonhar de existir. Então, não venha dizer que, porque Jesus está voltando, tudo é uma forma de que Jesus está voltando. Não se engane, porque as coisas sempre vão acontecer, porque a natureza do nosso mundo, nossa terra, sempre foi mais forte, sempre elas tiveram poder de fazer essas coisas. E elas precisam acontecer porque a natureza. Não venha dizer, mas isso está acontecendo porque Deus está dando sinais. Deus não dá sinal de nada. Ele sempre
sempre testou o ser humano. Não é à toa que ele criou Lúcifer, né? Essa historinha criada pela Igreja Católica, aí, né? Você vê, ele testou Lúcifer lá no céu com os anjos, aí testou Adão e Eva, né? Que é uma mitologia pegada grega, né? Aí vocês acham mesmo que Jesus ele tá testando até mesmo no dia de hoje, mostrando sinais? Ele falou: eu voltarei e voltarei sem demora. Ele fala que vai voltar sem demora, mas já passou 2.000 anos, 200.000 anos já se passaram. E ele não cumpriu com a palavra dele. Que demora é essa? Ele falou que ia voltar sem demora. E porque já se passou 2.000 anos e ele nunca voltou. Vai passar mais 2.000 anos para ele poder voltar e não dá para acreditar, porque tudo se encaixa, né? Se você começar a ler a sua Bíblia, de Gênesis Apocalipse, e sempre fazer pesquisas e não ler, ser um crente inteligente e não burro, e não ler só apenas o que seu pastor pede para você ler, você vai começar a trazer uma dúvida entre a Bíblia por inteira, porque isso é uma enganação de você achar que o mundo vai se acabar. O mundo sempre aconteceu essas coisas, de tsunami, enfim, essas coisas que acontecem no mundo, que é da natureza. Então, sempre aconteceu. Você não pode ver aqui no Brasil, mas lá na China acontece direto. No México acontece terremoto. É muita coisa, minha gente, que acontece todos os dias no mundo. Então, não vai dizer que é um sinal que esse seu Deus dá, porque nada é sinal dele. Afinal de contas, não teria noção assim das coisas que acontecem. Tipo, ele vai sempre estar testando o ser humano para saber se ele vai para o céu ou se vai para o inferno. Que Deus é esse? Que ele sempre está testando as pessoas, sabendo que ele é onisciente, ele sabe o resultado, ele sabe o final da história. Não tem lógica, né? Eu vejo eu não é criticando, mas as pessoas vão nas suas igrejas, vão nas suas religiões e ficam lá cantando, batendo bateria e tudo mais. Eles acham que vai chegar até Deus. Sendo que se Deus é onisciente, ele sabia de que ia acontecer tudo. E por que vocês acham mesmo que Jesus vai se preocupar? Esse Jesus vai deixar de viver a vida dele lá, em outra galáxia, sei lá, que vocês acham que ele existe, realmente existe, e vai ficar ali olhando a vida do ser humano, né? E vai ficar olhando a vida do ser humano e vai deixar de viver a vida dele. Teria lógica isso? E eles passar ali, deixar a vida, sabendo que o ser humano vai criar o ser humano para morrer, para destruir o ser humano, né? Como tem até mesmo ditado de que Jesus ele que dá a vida, ele que tira a vida. Então, qual o sentido seria, né, dele você ficar cantando ali achando que vai chegar até no céu, sendo que nem chega, né? Sendo que se Jesus ele é onisciente, ele sabe de tudo, né? Ele sabe o que vai acontecer de bom ou de ruim. E por que você vai ficar ali provando para ele sabendo que você vai chegar em ponto de falar algo ou não, fazer algo, ele vai saber. Mesmo não fazer, ele já sabe se ele é onisciente. Aí uma pessoa veio me falar assim: não, é porque ele gosta de estar vendo essas coisas. Não tem lógica, minha gente. Não tem lógica. Ele testou ali, viu que usou Adão e Eva ali para poder testar ele, para saber se eles iam fazer algo errado ou não. E eles acabaram fazendo, e ele sabia o final dela. Então quer dizer que ele está a favor de tudo que está acontecendo no nosso Brasil e no nosso mundo e com o ser humano, porque se ele criou todas essas coisas, então ele é a favor todas essas coisas, porque ele sabia exatamente até onde o ser humano vai, aonde ele vai pensar, onde ele vai falar e tudo, se ele é onisciente mesmo, né? Então, minha gente, vai um conselho aí pra vocês: não se iluda com esse
tal de arrebatamento, que vai vir o fim dos tempos, porque isso há 2000 anos atrás já se falava e pessoas morreram acreditando e confiando que esse Jesus ia voltar e nunca voltou. E as horas estão se passando, os dias estão se passando e ele nunca volta. Então, já se passaram 2000 anos atrás e está se passando a cada vez mais. E ele nunca volta. Ele falou que vai vir sem demora. Cadê essa demora? Ele tá vindo, ele falou que não ia vir sem demora. E ele já se passou esse tempo todo e ele nunca volta. Eu queria mesmo que esse arrebatamento existisse, sabe por quê? Porque assim, ó, esses crentes vêm deixar nossas vidas aqui mais em paz. E principalmente deixar aí, vai acabar o preconceito e vai acabar aí com a discriminação do ser humano e de religiões e modos de pensar. E vai acabar a escravidão, sabe? Com esses bandos de abençoados aí que, né, esse bando de podridão aí, né, for embora para nos deixar em paz. É o que a gente queremos, né? Então, minha gente, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E vá pesquisar mais, vá ver o que acontece aí no mundo 24 horas. Cada segundo acontece uma tragédia. E antes de o mundo ser mundo, ele já aconteceu tragédia. Então não vem dizer que é um sinal desse Deus não, porque ele já sabia, antes mesmo dele ser criado, já acontecia tragédia no mundo. Já acontecia morte, tsunami, terremoto e muita coisa que você vai ver nos dias de hoje. Então não se iluda, minha gente. Não se iluda, não fique acreditando aí no falso arrebatamento, porque isso foi criado para poder prender realmente o ser humano, para o ser humano ficar nessa expectativa que vai existir um arrebatamento, porque ele está dando sinais, porque isso nos tempos antigos não acontecia e que só isso acontece agora. Minha gente, o mundo, ele não só começou a acontecer, não foi desde o dia que você nasceu, não. O mundo já acontecia essas coisas e o mundo já era o mundo antes de você acontecer. E já acontecia muitas coisas ruins que você vê nos dias de hoje, já acontecia nos tempos antigos. Então não vem dizer que, mas porque eu não vivi na época, ano passado, eu não sei se já acontecia. Já acontecia. Você não estava vivendo lá, mas já aconteceu. E está continuando acontecendo. Então não vem dizer que o mundo, ele é mundo porque está acontecendo agora e você está só presenciando isso agora com seus olhos, ouvindo com seus ouvidos, porque já acontecia. Então, se fosse de seu Jesus a voltar, ele já tinha voltado já logo nos tempos antigos, porque a sua Bíblia e esse seu Deus que foi criado, ele foi só apenas criado para o Israel. Se ele fosse de voltar, ele ia voltar para Israel, e Israel é um país que vive mais guerra, é um país que vive mais terremoto, tanta coisa ruim que acontece lá, pior do que o Brasil. E se ele fosse de voltar, se fosse um sinal, se fosse de cada coisa que acontece no mundo de ruim, fosse um sinal dele voltar, ele já tinha que voltar lá para Israel, né? Até porque a Bíblia, ela é voltada, tudo que acontece nela é voltada para Israel. Não é para brasileiro, não é para quem quisesse, né? Então, se ele fosse de voltar, ele ia voltar no tempo dele lá, porque até mesmo antes da gente existir, sonhar em existir, isso já acontecia lá no passado, dessas tragédias no mundo. Então, tira cavalinho de vocês da chuva, vá pesquisar mais. Se o arrebatamento fosse de acontecer, já ia acontecer, minha gente. Porque o mundo já acontece tanta coisa no mundo, já antes de a gente ter existido, já acontecia. Essas coisas é natural, é da natureza, do mundo, que precisa acontecer. Tem as horas e o momento certo de acontecer. Isso já acontecia nos tempos antigos. Aí só porque você acha que qualquer motivo que acontece no mundo é um sinal de que Jesus vai voltar. Me poupe.
você vai morrer iludido, vai morrer acreditando que vai acontecer um arrebatamento, você vai morrer acreditando que tudo é um sinal que ele está voltando. Então, eu vou ficando por aqui e eu espero que vocês coloquem sua opinião aqui nos comentários.